quem que tava, assim, os outros deputados também estavam envolvidos nisso? Porque, assim, eu vi e outros deputados me disseram também que tinha uma galera ali que, na época da votação pela urgência e tal, inclusive eu queria entender por que a urgência, então, já que isso tudo foi debatido e tudo mais durante esse período. Vamos começar por aí. Por que teve esse lance da urgência? O que é urgência? Na Câmara, você tem 2 mecanismos de apreciação de um projeto de lei. Quando você protocola, escreve lá o projeto, botou lá no sistema, certo? Aí a mesa da Câmara, que é que dirige os trabalhos, fala assim, esse projeto aqui vai passar pela comissão A, B, C e D. São comissões próximas ao tema, tem alguma afinidade tal com o tema. Mas também tem mecanismo de você montar uma comissão especial, hoje um grupo de trabalho. E numa comissão especial ou num grupo de trabalho, você tem parlamentares diversos, no caso do GT que a gente discutiu, tinha acho que 13 ou 16 deputados, que fica aprofundando ali, fazendo esse debate, audiência pública, discute aqui, discute acolá e tal. E no final conclui um texto, elabora um texto que pode ser apreciado, votado no plenário. Mas, para que ele possa ser votado no plenário, ele tem que ter o regime de urgência aprovado. O regime de urgência é um nome do mecanismo previsto no regimento que permite que ele possa ser discutido e votado direto no plenário. Ou você vai comissão, ou você vai num grupo restrito que debate concentradamente o assunto e dali a pouco vai para o plenário. Regime de urgência é isso. E por que esse sistema, esse método, na opinião, assim, por que usamos esse método então e não o outro? É que depende da relevância do assunto. Vou dar um exemplo prático. Tá. Esse mesmo método está sendo utilizado para a reforma tributária. É muito provável que no mês que vem nós façamos a votação do requerimento de urgência da reforma tributária e votemos o projeto que está sendo debatido já tem um tempo também, tem uns 2, 3 anos. Então é usual. É que quando você encontra alguém que é contra a ideia, ele fala, não teve discussão, é urgência, etc. Mas, na verdade, é uma posição política de quem não quer que aquele assunto seja votado e faz uma denúncia para tentar... porque como ninguém sabe desses detalhes, quando você fala, tem uma urgência aí, o cara já fica esperto. Opa, que é isso? Já não gostei. Esse que é o problema. É mais da disputa política do que qualquer outro efeito. Mas é usual que se vote urgência e se vote projetos. Tá, mas tá bom, sabendo que existe esse tipo de disputa política mesmo, Sim, assim, até porque o nome da coisa assusta mesmo, né? Vamos fazer isso aqui em regime de urgência. Me assusta isso. Claro. Por que tu não foi pelo outro caminho então, cara? Que ia criar muito menos atrito e talvez até uma maior facilidade pra conversar com a galera. Não ia mudar nada, ia ser igual. Porque ia se discutir. Não, mas vocês votaram muito rápido nessa comissão. Não, votou muito rápido naquela comissão. Porque, na verdade, o problema não é o fato, é a narrativa. Então, eu sempre falo o seguinte, para mim, o importante é discutir o mérito. Infelizmente, a pergunta que eu mais fiz para os meus colegas foi o seguinte, onde o que você está dizendo está no texto? E a turma falou, não, mas eu ouvi dizer, não, mas alguém falou, não, mas eu via... Não, mano, não, para, mano. Vamos no texto, eu topo abrir o texto e olhar, cadê? Se tiver aqui, eu discuto, eu vejo a proposta, mas não dá pra ficar de narrativa, aí não dá, entendeu? Eu entendo que pra fazer lutar político, o cara tem que inventar uma história e tal, beleza, é do jogo. Uhum. Agora, mano, pra a Vera mesmo, tem que olhar o texto. Faz sentido, né? Já que a gente tá falando sobre... Não dá, né? E que isso aqui é uma parada assim... É a lei, velho, é lei. Vai virar lei. Vai lei pra todo mundo. Então não vem com narrativa política. Eu topo discutir objetivamente o que está escrito. Aí eu topo. E, pô, então, sobre isso, essa parada que vai virar lei... Cara, o próprio senador Alessandro, que veio aqui acho que tem umas 2 semanas... ele me contou que esse texto que existe agora, ele é mais ou menos 75% maior ou diferente do texto original. Verdade. Então, muitas coisas estão ali e tem, na minha opinião, alguns jabutis também. E eu já tô vendo aí, por exemplo, a movimentação pro PL 2370 da Jandira, que eu tô vendo que o lance dos direitos autorais tá talvez migrando para lá, né? Que eu, pessoalmente, não entendo por que esse tema tá no PL que é chamado do PL das fake news, vai.
o que direito autoral tem a ver com isso, por exemplo. Então, assim, acho que a gente devia mesmo ter umas paradas separadas para debater alguns pontos, na verdade, que estão incluídos na 2630. Mas você explicou como as PLs são construídas, e eu suponho que tem bastante coisa que veio parar nessa PL aqui para que ela fosse mais facilmente aprovada. Eu tô correto em pensar isso? Primeiro que o senador Alessandro Vieira tem razão. Tem muita coisa que está no texto que não estava antes. Uhum. A diferença também é que quando ele foi elaborado em 2020, era uma realidade. Imagine que nós nem não tínhamos vivido a pandemia, que já foi uma confusão razoável o que foi a pandemia. E o que é que mudou de lá para cá? Primeiro, nós temos um padrão hoje, um standard de regulação de plataformas digitais que nós não tínhamos antes, que é o chamado Ato dos Serviços Digitais e Ato dos Mercados Digitais. São duas leis votadas na União Europeia. É o DSA. Isso, o DMA. Então, eles, esse ano, no ano que vem, vão passar a estar valendo, certo? Não tínhamos uma referência global, agora temos um padrão. E, na minha visão, é razoável que a gente se aproprie de boas experiências, certo? Sem querer copiar acriticamente, mas boas experiências. Um debate acumulado na Europa também pode nos ajudar no Brasil. Sim. Se tem questões que viraram regra na Europa, por exemplo, no projeto tem muitas regras de transparência, obrigações de transparência da operação das plataformas. Ao invés de ficar discutindo se cabe ou não cabe, se vão entrar no segredo industrial ou não vão entrar, pô, mano, pega o que tem lá, vale pra cá. A informação que as plataformas digitais vão oferecer na Europa, por que não pode oferecer no Brasil? Então, nesse sentido, ter um padrão novo foi um fator importante. Segunda coisa importante, mudou o viés do governo. O governo anterior, e eu discuti algumas vezes com a equipe do governo anterior, tinha um viés anti-regulação. O governo atual tem um viés pró-regulação, ou seja, para definir mais regras. Então, o governo colocou um aporte que o anterior não queria saber, só queria tirar temas. O atual quer propor temas. É legítimo. E tem rolado, cara, muita coisa que acaba incidindo sobre o debate. Não vou nem falar só do 8 de janeiro, que foi uma confusão daquelas. Mas, cara, eu fui procurado por professores da rede pública aqui de São Paulo Municipal, falando sobre um fenômeno que é chamada automutilação de adolescente, que eu achava que era uma coisa muito grave e é mais comum que parece. Isso acaba também chegando no debate. Então, você vai acrescentando temas, em alguma medida, por referência internacional, pela evolução da conjuntura e por demandas que surgem. É aí que entra o tema do direito autoral. Como o debate estava em torno de plataformas digitais... mais nublado ainda para mim. Noblense, não, vem calma. Como estava um debate sobre plataforma digital, eu fui procurado por artistas que falavam assim, pô, vocês estão debatendo internet, estão debatendo temas da internet. Para nós é importante que tenha um reconhecimento de um direito que as plataformas digitais não reconhecem, artistas, direitos conexos. Começou assim a conversa. Era um tema que não exatamente era ligado, mas tinha uma afinidade com o debate sobre remuneração de jornalismo, que estava ali por quê? Porque a base do debate é combater desinformação. Para combater desinformação, informação. Então, foi essa conexão que aconteceu. Mas o que importa é que hoje, eu próprio estou sendo ativo, e a turma não entende, mas por que você está querendo tirar? Melhor. Se você pode destacar direito autoral, destacar remuneração de jornalismo e votar fora, para mim é melhor. E eu estou defendendo isso. Não, mas você vai ter um texto que vai ter menos coisa? Não tem problema nenhum. Melhor destacar, fica mais nítido o debate para todo mundo e votar à parte.